Fala abençoado, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Off Jesus. Hoje eu tenho certeza que tem algo de Jesus para você. Eu tenho um compromisso de trazer pessoas para essa mesa que carregam algo poderoso, algo de Deus. E um convidado muito especial que eu tenho conhecido há um tempo, ele já me conhecia um pouco mais. Então, já convido você a se inscrever no canal, curtir, comentar, porque vai ser maravilhoso. Que Deus te abençoe. Hoje, então, está aqui comigo Luiz Henrique. Obrigado, irmão. Tudo Obrigado bem, pelo cara? convite. Satisfação estar aqui, Eu que tá? Graças a agradeço, Deus, tudo irmão. bem, tudo Estamos na paz. aqui, o retorno, a segunda temporada do nosso podcast Que desse honra, ano. Que meus honra. amigos, que honra. Inaugurando com essa Tô pessoa, tremendo aqui, ó. com essa pessoa icônica. Irmão, fala pra gente quem é o Luiz, um pouquinho sobre você, sua idade, se você sempre esteve na presença, falar igual o seu Leandro, fala pra gente. Amém, mano. Então, eu falei com você que eu queria começar um pouco diferente. Então, o Luiz, ele é filho de Deus, um dos irmãos mais novos de Jesus e templo do Espírito Santo. Casado com a Esté, em maio agora a gente faz 2 anos de casados. Em janeiro fizemos 8 anos juntos. Uau, uau. Sou filho da Ingrid, filho do Sandro, irmão da Júlia, neto, primo, amigo do Jonathan e de outros amigos também. E sim, tenho 24 anos, faço 25 agora, dia 4 de abril. Tá pertinho, tá pertinho. Tá pertinho. Vamos lá. Sempre quis ter 18, depois você tem 18, você Ah, quer voltar a é? ter Depois você 15, quer né? voltar, Jesus, volta a Mas fita amém, aí. a maturidade vai vir, Deus vai dando graça pra Amém, gente. irmão, amém. Sim, sou, como muitos dizem, né, berço cristão, berço evangélico, desde a barriga da minha mãe. Ela me leva para a igreja, então eu cresci nesse ambiente, graças a Deus, e são 25 anos de caminhada. Né? Assim como um filho pródigo, um escorregãozinho ali, outro aqui, mas sempre Normal, né? faz parte, e estamos aqui para a honra e Amém, glória de irmão. Deus. Amém. Cara, obrigado, primeiramente, te agradecer. Eu comecei a conversar com você basicamente tem uns 2 meses aí, vamos Uhum. colocar, né? Desde o do ano passado, Dezembro, me né, dá mais ou menos. convite. E, cara, eu me conectei muito com você e eu acredito que a gente conhece as pessoas pelo Espírito também. O Espírito testifica de fato quem é quem, a verdade que o outro carrega. E eu queria te fazer algumas perguntas, conhecer um pouco mais a sua história. Você já falou um pouquinho sobre o deslize. E Henrique, Luiz Henrique, né? Henrique, Luiz, É, Luiz Henrique, tá tranquilo. Luiz, quem é Jesus hoje pra você, cara? Eu sei que você nasceu na igreja, Uhum. tudo mais, mas como foi conhecer de fato o Jesus que você segue hoje? Mano, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem uns três anos mais ou menos. A gente estava no monte aqui em Vitória. Eu fui com o pessoal da igreja. E eu acho que nesse dia foi uma das perguntas mais sinceras e talvez mais sem respostas que eu recebi. Eu Uhum. tava lá, era noite já, tava aquele escuro. E uma missionária chegou pra mim e falou bem assim: Luiz, Deus manda te perguntar quem é Deus pra você. Eu comecei a chorar igual uma criança, porque na hora parece que é muito óbvio, Sim. que é muito fácil, mas se eu te perguntar, talvez você também não tenha uma resposta. Uhum. Então, assim como Deus falou com Moisés, o eu sou te enviou. E eu entendo, lendo a Bíblia, pegando as características que João fala sobre Jesus, que Deus é literalmente tudo que você precisar. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a árvore da vida, eu sou o príncipe da paz, eu sou o pai do órfão, eu sou o esposo da viúva. Então, e para mim, cara, Deus ele é pai, né? Assim como Sim, eu comecei sim, nesse vídeo, e eu não tenho problema em falar sobre paternidade, eu tive um pai presente, graças a Deus. Então, para mim é fácil reconhecer sim, a paternidade de Deus. Mas eu acho que com o passar dos anos, a gente vai conhecendo novas facetas de Deus, novas faces. sim, Então, jovem eu conheci uma parte, agora casado eu conheço uma outra faceta. Você já é pai, já pode falar melhor do que eu. Em sim. breve eu também conhecerei essa parte da paternidade É, é, a paternidade assim, né, na tona, né? sim, sim, na prática, né? Mas na prática, mas eu acho que é difícil só com uma palavra descrever quem é Deus. É. Eu tô tentando descobrir ele uma Cara, nova fase todos os dias, sabe? você falou um ponto que eu vivo isso também, e assim, eu compartilho da mesma visão.
Deus, ele é tão grande, Jesus, assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a cada momento que a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo algumas faces. É. É engraçado que uma vez eu conversando com um rapaz e falou assim, mas Deus é justo. Sim, Deus é juiz, mas Deus é justiça. Aí depois foi, mas Deus se apresenta como cordeiro, mas ele também se apresenta Como como leão. leão. Tem hora que ele se apresenta como brisa suave, hora é Uhum. tempestade. É. Ele é calor, mas ele também é água. Rapaz, o que é Deus? Uhum. Eu acredito que essa é uma grande incógnita que a gente, até mesmo a nossa teologia, a gente vai tentando entender quem é Deus. Por É. exemplo, você estava conversando com o Márcio ali fora, foi até engraçado, falando sobre o Apocalipse. Aham. Quando você entra no livro de Apocalipse, você vê aqueles bichos de 4 olhos, 3 bocas, Aham. é tão distante daquilo que a gente O conhece. próprio Cristo. É, Olhos como chama de fogo, latão se reluzente, uma você espada for saindo da olhar, boca. é tão bizarro, Uhum. mas é porque você não conhece, por você não conhecer, você nem cogita algo. Um bicho de 3 bocas, 4 olhos, É. asas, enfim. Aí você começa a entender que, até a nossa teologia, voltando nesse ponto, a gente está tentando entender sobre Deus, Perfeito. tentando conhecer sobre Ele, e essa pergunta é muito importante que eu te fiz, porque tudo parte daí, para mim. Quem você entende ser Deus para você? Uhum. Se ele for só um profeta que enche a farinha, a botija, ele vai ser só isso para Foi você. alguém que viveu há 2.000 anos atrás e permaneceu lá. Tá lá até hoje. Jesus é conhecido Foi alguém pela histórico, né? história e tudo mais. Então, assim, É. isso é muito legal. Eu fico feliz de você falar tudo isso que ele é para você, porque isso demonstra um relacionamento que você vai conhecendo algumas faces. Mas sempre foi assim? Mano, Me não. conta um pouquinho a sua história agora, porque eu sei que você fala um pouco para jovens, você exerce liderança nessa parte de adolescentes. Uhum. Como que foi essa fase sua até entender que esse Jesus é isso para você? Então, vamos lá. Eu não vou abordar muito sobre denominações, né? Não Sim, há não sim. intuito sobre isso. Mas nasci, né, nesse lar cristão. Fui 20 anos de uma mesma denominação e agora Bastante estou tempo, há é? basicamente 5 anos em outra, né? A gente deve falar um pouquinho mais da recente por alguma coisa com jovens Sim, também, enfim, sim. mas quando eu tinha 12 anos de idade, é, meus pais saíram dessa congregação de onde nós estávamos e foi para a Assembleia de Deus. Eu Uhum. comentei com vocês no café, Sim, foi para a Assembleia de Deus e ali eu estava meio insatisfeito, não vou falar insatisfeito, mas infrutífero, uhum. porque eu já tocava bateria na igreja, já ficava na mesa de som um pouco, na projeção. Então, eu nunca gostei muito de apenas ir, sentar, Sim. cultuar e ir embora. Sempre gostei de ser útil para a casa de Deus. Então, quando meus pais tomam essa decisão e migram, eu não me adaptei. E Uhum. eu lembro que eu cheguei no almoço de casa uma vez, com 12 anos, eu acho que foi quando Deus me empoderou assim, falou, filho, e agora? Que o Espírito Santo me deu força para poder conseguir me emancipar dos meus pais. E eu lembro que eu usei uma frase muito forte na mesa, que foi assim: mãe, pai, eu agradeço porque vocês me criaram no caminho. Vocês Uhum. ensinaram o menino no caminho que ele deve andar, para mais para frente ele não se desviar. Porém, agora chegou o momento de não mais viver o Deus dos meus pais, mas viver a minha própria experiência com o meu Deus. Uhum. De não viver do que vocês testemunham, mas eu ter a minha própria experiência, Muito bom. né? Quando Jesus fala em Atos 1:8 sobre ser minha testemunha, eu entendo que a minha própria vida, ela é a pregação. A minha Uhum. própria vida, como a gente já vê algumas frases, pessoas falando, é a própria Bíblia que muitas pessoas não vão conseguir ler um Sim, dia. sim. Então eu falei, eu vivi o que meus pais me ensinaram, agora eu quero viver a minha experiência. Então com 12 anos eu dou essa ruptura com os meus pais e eu começo a caminhar sozinho. E a partir dali foi altos e baixos, né? Porque um adolescente Sim. sem, Passo por essa fase. sem vivência nenhuma, sem experiência, acha que sabe alguma coisa, acha que não sabe, que foi aonde foi muito bom por um lado de não ter a convivência com os meus pais, mas por um outro ponto você fica talvez frágil
emocionalmente, um Sim. pouco frágil espiritualmente, porque você não tem muitas referências e você acaba na escola, né, no meio de amigos, não tendo uma fé muito forte, uma fé Uhum. muito fortalecida para você poder rejeitar muitas coisas, muitos prazeres da carne, sabe? Sim, sim. Então foi um período onde foi bom por um lado, mas foi ruim por outro, porque foi aonde de fato eu comecei a conhecer um pouco o outro lado, Uhum. o lado de fora da porta da igreja, Sim. né? Onde de manhã eu estava no mundo e de noite eu estava na igreja. De manhã eu estava, sei lá, com uma menina ou conversando algumas coisas inapropriadas com os meus amigos e à noite queria tocar bateria e ficar na mesa de som. Então, Vem o síndrome da o bateria. baterista é complicado, né? Por isso que hoje, ó, hoje eu prego, hoje eu cuido, mas tem tempo que eu não toco bateria, entendeu? Gente, Eu, nada contra, tá? É só uma eu piada tirei um pouco interna esse espírito. pra galera que sabe que baterista e guitarrista tem Você que é um. baterista, meu amigo, vai se converter, por favor. Então, eu vivi isso por basicamente 3 anos Uhum. intensos, dos 12, 13 até os 16, onde eu tive experiências que não glorificaram a Deus, que não glorificaram o Espírito que habita em mim, mas que eu entendi que não precisava passar, Uhum. mas eu entendi o porquê que eu passei, Sim. eu entendi o porquê que Deus permitiu eu passar para poder hoje conseguir instruir e ensinar pessoas dessa faixa Uhum. etária, porque eu vivi. Sim. Eu acho uma coisa muito ruim são as pessoas que querem ensinar ou impor algo que nunca viveu, que não tem Sim. respaldo disso. Então, mesmo que não foi uma experiência boa, eu tenho um respaldo para poder falar, cara, sexo fora do casamento não é bom. É pecado, vai te levar pro inferno. Cara, bebida, foge disso. Cara, droga, foge disso. Sim. Falsas amizades, foge disso, velho. Não vai te levar pra lugar nenhum. Só vai atrasar sua vida e perder tempo. Então, eu vivi isso até mais ou menos os 16 anos. Com 16 anos, eu conheci Esther, que minha esposa, na época fomos amigos, nos aproximamos sem intenções, Aham. né? Eu era maluco, mas eu olhei para ela e falei, como se o Espírito Santo falasse comigo, não mexe É com ela, meu, é meu, é meu. sabe? Não dá em cima dela. Então, tipo assim, foi muito ingênuo, foi muito puro essa amizade, entendeu? E durante essa amizade, amor, vou falar sobre isso, mas inclusive o partiu dela. Ela Aham. chegou pra mim e falou bem assim: "Eu tô gostando de você Aham. e se não for recíproco, a mesma oração que eu fiz para poder Deus talvez me aproximar de você, eu oro para poder Deus também me afastar. Não sou presa emocionalmente a isso." E eu respondi, né, como nessa hora veio aquele moleque imaturo como um cara que só queria beijar mais uma boca e falou: "Não, eu também gosto de você." Uhum. E hoje eu entendo que foi Deus gerando isso na minha vida. Sim. Então, com 16 anos, a gente dá o primeiro beijo. Na verdade, a gente começa a namorar sem beijar. Que Uhum. legal. Eu pedi ela em namoro, depois dei o primeiro beijo. Tá difícil hoje isso, né? Não, não, Hoje isso não existe o mais não, povo quer ué. todo test drive para depois pensar se compra o carro ou não, Não dá, não. né? Esse aí já começou Já diferente. começou diferente. Aí isso acontece, 2 dias depois eu vou na casa dela, me converso com os pais dela, peço a mão dela. E estamos há 8 anos. Ó. No começo não foi fácil, claro que não, porque as pessoas acham que a conversão ou a mudança de atitudes, você dorme imundando e você acorda crente. Não é um processo. Não. No começo eu feri muito ela, machuquei muito por atitudes, por brincadeiras e tal, mas ela, como uma mulher sábia, com paciência, foi me ajudando, foi me instruindo. Em alguns momentos, abriu mão de si mesma para poder me ajudar. Então hoje tudo que eu sou depois de Deus, eu devo muito à minha esposa. Sim. Eu acho que se fosse perguntar sobre a sua esposa também, cada um aqui tem uma história. Ah, Então, é poderoso, mano. é muito forte. Então, com 16 anos, quando eu conheci Esther, eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei: Deus, tudo que eu vivi até agora eu abro mão. Eu acho que o Senhor colocou ela na minha vida não foi à toa. Algum propósito tem. Então, eu estou disposto a seguir rumo ao altar. Então eu abdico dos prazeres da carne, eu abdico do álcool, abdico das drogas, abdico das falsas amizades e vou viver aquilo que o Senhor quer para mim. Só um parênteses rapidinho, cara. É engraçado como que Deus usa umas mulheres pra pegar uns varão desses, Aqui, né? Eu falei isso porque, 1,5 m. ó, tem um aqui, dois, três, quatro.
quarto varão aqui nessa sala, pessoal. Que Deus usou mulheres de Deus, É. mulheres amadas, mulheres preciosas, para trazer a gente novamente pro caminho. Uhum. Falei isso porque eu tava conversando tanto com o Gilberto, tá ali, o Márcio, e assim, uma coisa que eu vejo, eu depois queria até que você falasse um pouco sobre Uhum. isso, cara, que é a questão da maior dificuldade que eu vejo hoje da juventude em si, se abrir mão, como você falou, se abdicar da imoralidade sexual. Perfeito. Eu conheço grandes homens assim que talentosos, cheios de unção de Deus, que não estão vivendo o seu propósito por conta de imoralidade sexual. É o pior pecado, né, mano? É, Pra mim, eu acho que é o mais difícil é o de mais você difícil, abdicar, largar. mas é a prova de que se a gente romper essa barreira, um, dois, três, Chave vira, quatro mano. homens que estão aqui na presença de Deus, É. sabe? Uhum. Então, assim, eu falo isso porque na minha vida foi assim com minha esposa, eu também tinha Perfeito. problemas com mulheres, depois eu conheci Jesus através da vida dela, ela me deu exemplo. O Márcio, mesma coisa, o Gilberto, a mesma coisa, e você também. Então, assim, fica um detalhe, irmão, se Deus está É. colocando uma mulher na sua vida, de Deus, tá? Não é namoro missionário, não. Mulher de Deus. Tem um namoro missionário, não vou converter esse varão. Tem a oração em línguas, né, mano? É, Tem. então, assim, depois que você conheceu ela, se ajeitou, se aprumou, e aí, como que foi então depois? Você começou já a trabalhar com jovens? Como que foi? Então, Você viveu, né? Você falou da experiência empírica de viver e de ter foi. autoridade nisso. Na verdade, na minha antiga igreja, eu era mais focado na instrumentalidade, né? Sim. Então, eu conheci a Estela lá com 16, a gente ficou mais ou menos até os 20 anos, né? Uhum. Que foi quando, com 20 anos, eu vim para essa nova igreja que eu tô. E foi aí que virou a chave. Na verdade, eu tinha alguns pequenos trabalhos com jovens de reunião, de conversa. Eu já gostava de ir em outros lugares Sim. visitar, participar de conferência, vigília e tudo mais. Mas foi na nova igreja que de fato despertou isso em mim mais forte Sim. e que eu tive de fato oportunidades. Porque na verdade, mano, eu ouço desde novo, não sei se todos aqui já ouviram, mas palavras e promessas na minha vida sobre chamado pastoral, sobre nações, sobre pregar, enfim. Só que eu nunca quis isso pra mim. Uhum. Pelo contrário, quando eu era mais novo, falava bem assim, Luiz, você vai ser pastor. Eu falava, você tá repreendido, moço. Sai fora, chuta que é macumba, tu tá doido. Eu falava bem assim, deixa eu quieto na minha bateria aqui, deixa eu quieto aqui, acabou o culto, eu vou embora, não quero saber disso. É, Altar, tô fora. Pregar, não quero saber. Cuidar de alguém, tô fora. Mas, mano, eu. É aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. sim. Foi só eu ter a minha primeira, não vou falar oportunidade, porque oportunidade talvez os homens dão, mas é experiência com Deus. Nisso. Sim. Foi eu ter a minha primeira experiência, que hoje eu posso falar bem assim, eu não sei talvez fazer outra coisa. Eu não Uhum. sei viver em outro lugar. Eu não sei se Deus falar bem assim, Luiz, tudo que eu te mostrei, eu tô cancelando tudo. Eu falo, Deus, não faz isso. Uhum. Porque o Senhor me apresentou e hoje eu não faço por um título, por um rótulo, eu faço porque eu amo isso. Uhum. Faço porque eu acho que meu coração se conectou com o teu, então eu tenho um prazer, eu tenho um Sim. anseio por isso. Então foi onde eu comecei a ter oportunidades em auxiliar o Ministério de Jovens. Uhum. Então lá já temos a vigília, né, onde você vai agora, inclusive, ministrar no Fogo na Ilha. Vigília, tem um culto dos jovens que é o NAU. A gente criou lá na época, estabeleceu a sala de oração, que era toda sexta-feira, 10 horas da noite e Uhum. tal. E, mano, e a partir daí começou. E dali eu comecei a receber convites para poder ministrar em alguns lugares. Eu comecei também a estudar um pouco sobre isso, me enraizar nisso. Mas aonde eu, vamos colocar assim, eu tive de fato uma forte influência, ser uma referência relevante, foi de um ano para cá, Uhum. quando a gente inaugurou a congregação em Vila Velha. Então, o pastor Emerson, né, que é o pastor hoje da Fonte de Vida em Vila Velha, veio para Vitória, já me conhecia desde pequeno de uma antiga igreja e me chamou para tomar um café, eu, minha esposa, ele e a esposa dele, nos convidando
para estar à frente da juventude, adolescentes e juventude na Fonte e Itaparica. Então, esse mês agora, mês que vem, em março, a gente faz um ano de igreja. Legal. Então, experiência assim mesmo de trabalho tem Sim, firme, com quase integral, né? sim. Tem um ano assim na prática. Fora disso, era auxiliado, ajudar, estar junto, pregando ali e tal, mas nunca foi muito. Você é o responsável por isso. Você Uhum, sabe que se der algum problema ou se der alguma coisa boa, você vai responder, né? Então, mais ou menos um ano que uhum. são dois Legal. casais, né? Eu e Esté, aí tem o outro casal que nos auxilia. Sim, Eu e Esté mais com a parte de adolescentes, eles com a parte de jovem, mas no final é um ministério só que é o NAU. sim, sim. Então, mais ou menos um ano que eu tô à frente da juventude, mas que eu já tô pregando, ministrando, tendo alguns contatos, já tem mais ou menos uns 4 anos. Uns E uma 4 anos. coisa, Luiz, vale a pena servir Jesus? Vale, Vale a pena entregar a sua vida para Ele? vale. 100%, mano. Depois, porque, cara, tem uma galera que lida isso muito como um fardo, né? Ter que pregar, ter que fazer alguma coisa. É. E volto novamente ao ponto que você trouxe, sobre uma compreensão profunda de quem é Jesus para você. Porque quando é tipo assim, cara, eu entro meio nessas neuroses, sabe? Uhum. Se o Neymar viesse aqui, nada contra, gosto desse moleque, agora tá virando um homem, viesse aqui num lugar como esse, a glória que a gente daria para uma pessoa como essa, a honra, pessoas, né, fã-clubes chegam a fazer doideiras assim de viajar, de Corredor ali pagar. fora Ninguém teria que ter uns estaria. 4 segurança, né? Porque. Por quê? Porque entendeu que ele é uma pessoa importante. Uhum. E aí, assim, a gente acaba, é claro, se perdendo um pouco às vezes com as programações da igreja em si, de algumas funções, mas se a gente, quando volta essa certeza de que, tipo, cara, a gente está servindo ao Rei da Glória, ao Rei dos Exércitos, o Senhor, tudo faz sentido. Uhum. Eu acho que, assim, não desmerecendo a nossa geração, mas às vezes eu vejo uma geração, eu acredito nela, mas também tem que ser realista. Eu vejo uma geração que tudo é muito pesado, é fardo, deixar as coisas, fazer as coisas para Deus, porque não compreendeu. É. E, cara, é muito poderoso o que você falou, tipo assim, cara, tô um ano entregando, fazendo, e você sente gozo, alegria nisso. Uhum. Porque quando eu penso dessa forma, quando você começa a devolver, é tipo assim, devolver mesmo uma reciprocidade para Deus, tipo assim, eu acho que a Uhum. gente começa a se sentir pelo menos útil É. dentro do reino. Eu acho que quanto mais a gente derrama, a gente é cheio, sabe? Uhum. Aí eu falo muito isso com os jovens lá na igreja. Falo bem assim, galera, entenda uma coisa. Culto de jovens, evento, vigília, é pra gente derramar. Se encher, você se enche em casa. Mateus 6. Sim, Você fecha a porta, entra no teu quarto, ali você se enche no seu devocional, na sua oração, nos seus estudos, você se enche ali. Corpo e igreja é pra gente derramar. Não que você não vai precisar, em algum momento lá também receber algo. Mas eu entendo que a minha botija, ela se enche em casa e eu esvazio na igreja. Porque, cara, se eu for para um culto hoje e eu não entregar tudo que eu tenho, eu fui para quê? é, Entende? sim. Então, eu falo muito isso com eles lá hoje. E sobre esse senso de responsabilidade. Muitos jovens me procuram, tenho certeza que já te procurou, porque te vê bem assim, Jonathan, você é um exemplo. Você é um homem de Deus. Como que eu prego a você? Como que eu consigo me portar em cima de um púlpito, pregar para 10 ou para 1.000 pessoas? Como que faz? Muitos acham que é fácil, né, mano? Muitos Aham, acham que é só subir e falar, cara, eu não sou coach, aham, entendeu? Eu não sou um palhaço que tô ali para poder entreter alguém. Cara, eu sou homem de Deus. Eu não tô ali para poder buscar a aprovação do público. Eu tô uhum, ali para poder buscar a aprovação daquele que me enviou e pregar aquilo que ele me enviou para poder pregar. sim. Então, quando muitos falam bem assim, Luz, eu quero pregar igual você, eu quero cantar, eu quero fazer isso, eu quero fazer Tocar aquilo, bateria. tocar bateria, aí já é um jejum a mais esse aí. Mas eu entro nisso que você Sim, acabou de sim. falar sobre preparo.
Como que tá o seu secreto? Como que tá a sua intimidade? Quem é Jesus para você? É uma pergunta. Segunda pergunta, o que que é o altar para você? Eu falo muito isso com eles. Cara, altar não é púlpito. Perdão, altar não é palanque. Altar não é comitê. Altar não é palco. Altar é lugar de sacrifício, né? A gente vê Sim, dois exemplos, Romanos 12, 1 e 2. Oferecei a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. E esse é o seu culto racional. Porque assim, você não se conforma com os padrões do mundo, mas renova a sua mente conhecendo a boa, perfeita e agradável sim, vontade de Deus. Então, eu oferecer a Deus tudo que eu tenho e que eu sou, isso é sacrifício. Quando a gente vê Abraão em Gênesis oferecendo o seu único filho, mesmo sabendo que para Abraão, meu filho, Deus proverá. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Abraão já sabia, mas mesmo sabendo, ele fez o que Deus pediu. uhum, Então, quando nós fazemos o que Deus nos pede, quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo, o cordeiro ele aparece para nós. O uhum. cordeiro estava no arbusto escondido e foi mostrado para eles. Então, a primeira coisa que eu falo com eles é: você quer cantar? Você quer tocar? Você quer pregar? Entenda, altar é sacrifício. Você tem que se matar naquilo ali. Você tem que falar: Deus, se for preciso, me fulmina daqui. Porque a minha carne não merece estar aqui em cima, minha carne não tem condições de estar aqui. Então eu não estou aqui em cima sustentado por ela. Eu estou aqui sustentado e movido pelo Espírito Santo. Sim. Então, se você não tiver convicção de quem você é em Deus, da presença, da unção e da graça que você carrega, do chamado que você tem firme, meu amigo, senta ali, fica tranquilinho, porque É. ainda ou você não é para isso, ou ainda não chegou a sua hora. É Se porque você quer tem, só ser visto, só mostrar que você tem talento, tem, né? Vai pro The Voice, pô. é, Não é verdade? tudo tem um processo, cara. Tipo assim, o que que eu observo? E é uma geração imediatista, né? É, Que não quer é passar uma pelo geração que não processo. quer respeitar esses processos. Não Tipo assim, quer. cara, muito se fala, vou pegar minha área, missionária. Uhum, Muito se quer ir para as nações, muito se quer ir para os países perseguidos, acompanha portas abertas e tudo mais. uhum. E Quer ir pros confins? eu acredito muito nisso e eu louvo a Deus só por esse desejo no seu coração. Só que, por exemplo, Deus tem falado comigo esse ano de ir em alguns lugares, assim, até tem alguns países no meu coração que eu quero ir. Uhum, Mas desde os 16 anos de idade, eu tenho 25, tem 9 anos, que eu estou todos os dias pregando onde eu estou, uhum. falando de Jesus para uma, duas pessoas, às vezes no máximo. Evangelizei na rua da minha casa, evangelizei na minha escola, evangelizei No ônibus, na no ônibus, praça. tudo. Então, tipo assim, isso é saudável. Por quê? Porque nem tudo é um mar de rosas. Claro. E, exemplo, nesse caso, parte de missão, irmão, principalmente onde a igreja é perseguida, é um, é um risco tremendo. E eu estava vendo semana passada um podcast falando sobre isso, de um missionário, que ele fala, cara, eu fui para aquele lugar chorando de medo. Não sabe se vai voltar, né? Chorando de medo, de verdade. Não é que missionário não tem medo, não é que missionário tem aquela fé. Uhum. Irmão, eu fui dentro do quarto, eu chorei, falei, Senhor, eu tô indo porque o Senhor tá me enviando, mas eu estou com medo, eu posso morrer Deixa eu naquele voltar aqui. lugar. Então, assim, Uhum. exemplo, a gente tem que voltar no porquê. Por que que eu quero ser um missionário? Uhum. Por que que eu quero ser um pastor? Por que eu quero ser um evangelista? Para postar uma foto nas nações, aprendendo outras línguas, eu quero postar aquele movimento transcultural, aquela coisa linda, cheia de glamour. Irmão, eu fui no Rio Grande do Sul nessa enchente que teve, e o que a gente viu, que gerava no nosso coração, a tristeza, o ambiente pesado, assim, tinha lugares que a gente ia que a gente, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem muita presença de rituais, Uhum. assim, por ser sul ali, né?
tem uma presença muito forte de rituais escuros, né? Candomblé e tudo mais, é muito forte lá. Lá tem até um parque lá que é só do pessoal mesmo de matrizes africanas e tudo mais. Então a gente ia e pelo espírito a gente sentia tanto peso assim que a gente ficava oprimido, a gente tinha que orar mesmo, É. entrava em guerra. Principados e potestades, né? Entrava em guerra, tinha lugares que a gente via que por mais que o cara tava com a casa debaixo d'água, o coração dele tava duro. Eles tinham perdido tudo, mas coração duro. E aí, tipo assim, passando fome, às vezes a gente comia 2 vezes no dia, porque não parava e tudo mais. Então, não é romântico. E não era fácil achar, né? Ter É, disponibilidade, não era? não é romântico. Não é? Não é romântico, irmão. É pré-Maldivas. Hum. Você tá lá pensando só em você e apenas em você, vivendo o seu Pregar na Disney, egocentrismo, né? sabe? Pregar pro Mickey, É. né? Agora, o reino mesmo, ele consiste em cuidar dos órfãos, das As viúvas. viúvas, de, de, de fato de doar a sua vida. É. Eu Então, tive fome, me deste de comer. Eu tive frio, me deste de vestir. se teve fome, fome não é legal. Se teve frio, não é Não legal é ter legal. frio. Eu tive que passar por isso. As pessoas teve. Então, assim, é legal essa consciência, Luiz, porque a gente entra sabendo da guerra que a gente está guerreando, Uhum, sabe? uhum. Ser pastor, ser um líder, por exemplo, da sua idade. Você tem uma idade de 24 anos, igual eu, 25, que é a idade que a galera aí fora fala: você tem que aproveitar a vida. É. Você tem que pegar as menininhas, você tem que ir pras festas, você tem que aproveitar. O primeiro vídeo que eu viralizei foi falando sobre isso e eu perguntei: o que é viralizar pra você? O que é curtir a vida pra você? Uhum. Eu vi Curtir a esse vida vídeo. é ficar pagando de doido, Você cara. falou sobre overdose, né? É verdade, sobre drogas, sobre bebida. Cara, isso é raso. Isso é muito raso. Isso é pouco. Isso. E a nossa geração precisa ouvir de nós, cara. Por isso que eu tenho esse podcast aqui. Por isso que você tá aqui. Por isso que você tá lá sendo relevante. Porque nós estamos na geração da influência. Foi o que eu conversei com você. Uhum. A gente vê um Nicolas Ferreira, cara, fazendo congressos, justiça voltar atrás, através da sua influência. É, impactando tantos jovens que estavam indo para o caminho errado, Uhum. da esquerda mesmo, e abrindo o coração, abrindo a mente, falando, cara, não é isso. É. Então, assim, É mais do que um lado. é, É mais do que direita ou esquerda nesse ponto, né, mano? é muito É mais. muito mais do que um lado disso. São pontos, igual a gente tá falando sobre o calvinismo arminiano, essas coisas, cara, são pontos que a gente precisa entender e tratar cada assunto no seu ponto. É. Porque aí sim faz sentido. Cara, a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa concordar com a verdade. Uhum. Principalmente a verdade, não minha nem sua, a verdade de Deus. Então, meu irmão, como que é pra você hoje, assim, Deus confiar a você, esses jovens, esses adolescentes, o que você tem visto ali, por exemplo, atuando mesmo ali, né, com essa gurizada, o que mais tem chamado a atenção delas, o que vocês estão ouvindo do Senhor ali pra eles? Guarda essa pergunta, me relembra se eu esqueci. Só para poder Finalizar. bater o ponto que você falou agora sobre calvinismo arminiano. Cara, eu, quando era mais novo, quando eu comecei a estudar sobre isso, Hum, eu sempre quis ficar debatendo. E por que o debate? Para poder gerar um diálogo bacana? Não, para poder mostrar que eu sei, aham. que eu estudei. Então eu acho que a geração de hoje, a juventude de hoje, é uma juventude que busca só conhecimento para poder se autopromover e não conhecimento que transforma a vida, mano. Foi por isso que eu falei até com o Márcio ali fora. Cara, a discussão de calvinismo e arminiano vai levar a gente para onde? Vai adornar a noiva para onde? Vai apressar a vinda de Cristo para quando? Eu discutir se é pré ou pós vai mudar o que para mim? Eu discutir se é livre-arbítrio ou livre-agência vai mudar o quê? Então, são muitas pessoas querendo estudar para se autopromover no seu conhecimento, mas pouca gente querendo se estudar e pagar o preço para poder mudar a vida das pessoas. Sim, concordo, Entende? concordo, O plenamente. que que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente vive uma geração onde só se busca o acréscimo, onde só se busca os dons, onde só se busca o episcopado, o Uhum. ministério, onde só se busca você vai vencer, onde se busca um trabalho relevante, onde você vai ganhar dinheiro e ser algo importante, se busca carros de luxo, apartamento frente-mar, onde se busca um casamento perfeito, uma paternidade perfeita. E a gente acabou buscando o acréscimo só para essa vida. Sim. A gente esqueceu do foco e do senso de eternidade, Carreira. né, mano? Sim, eu concordo com você, cara, porque assim, pessoalmente, eu já fiz seminário teológico pouco mais de 3 anos. Eu tive acesso a esses conteúdos teológicos, acho super importante. Mas até mesmo estudando eles, eu tive uma conclusão. Que a gente se esquece das coisas básicas. Simples do evangelho. Você quer ver uma coisa? Uma vida devocional. Uhum. A gente não discute sobre jejum. A gente não discute sobre ler a palavra, sobre, sabe? E a gente peca, Nem de pecado fala mais. e Da volta de Cristo, muito a menos. gente se perde nas coisas básicas. Uhum. A gente quer saber sexo dos anjos, a gente quer saber tantas coisas. Só que quanto tempo você tem gastado orando a Deus? E é por assim, até mesmo falando, eu voltei esse último ano para esse lugar. Eu falei, Senhor, eu já tô achando que já tô achando que eu sei alguma coisa. Eu já tô Uhum. achando que eu sou dono da verdade de alguém. É. Eu já tô, não, eu quero voltar para esse lugar de devoção. Falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Uhum. Quem o Senhor quer que eu toque? Quem o Senhor quer que. Porque eu lembro do primeiro amor, cara, quando eu ia pra escola, orando a Deus e falando, Deus, quem é a pessoa? Eu queria viver aquelas Eu lembro de quando eu ia pro Qual a ônibus. cor da camisa, qual a cor do cabelo? Cara, eu queria viver essas experiências. Eu lembro Aham. de quando eu tava indo trabalhar, Deus falava comigo, para nesse hospital e fala de Jesus para essa pessoa. E, assim, qual é o papel da igreja? Assim, papel geral, anunciar o reino até que ele venha. É. Claro que nesse processo existe edificação, existe amadurecimento, existe alimento, existe comunhão, existe tudo isso. Uhum. Mas é a grande comissão. Preparar o caminho. Anunciar o reino até que ele venha. E às vezes, assim, Luiz, isso não é uma crítica à igreja, é algo que eu acredito que deveria acontecer só isso. Que a igreja de Jesus ela é missionária, Uhum. ela carrega uma missão e anuncia essa missão. E às vezes a gente acaba se perdendo em tantas reuniões, em tantos compromissos que a gente mesmo cria, e tá tudo certo, é para edificar, é para ajudar. Só que o principal ponto da igreja, que é anunciar o reino aos perdidos, ele veio para os doentes, ele veio para os feridos. Às Uhum. vezes a gente acaba deixando isso de lado e joga só no peito do evangelista. Você falou sobre isso ontem, né? Você fez um post sobre isso ontem, né? Sim, é o que eu tô vivendo, é o que eu acredito. Tipo assim, Sobre os enfermos, sermos doentes, exato, nós precisarmos. precisamos disso. Aham. E se Jesus estivesse aqui na terra, eu tenho certeza que ele estaria fazendo a missão, anunciando o reino. É. Tudo é necessário. Eu não estou tirando nem momento, nenhuma vírgula da importância da igreja, da importância das reuniões, da importância de tudo isso. Só que a gente tem que entender também que esse fundamento do próprio Senhor Jesus que deixou é muito importante e Uhum. que a gente precisa viver ele. Uhum. Agora volta lá Bom, tô naquele lembrando. Tá aquele aqui. ponto, tá aí? Tô Esqueceu aqui. não? Tô Porque eu já aqui. tinha esquecido. Não, tá aqui. Mano, vamos lá. Vou até falar um pouquinho mais pra trás do microfone pra Não, tá não boa. dar problema. Eu acho que a maior dificuldade é o maior privilégio, sabe? Que é apresentar Cristo e torná-los independentes do Luiz. Eu acho que um dos próprios problemas para um líder é tornar o seu liderado escravo seu ou engessado a você. Não, mano. Quero que eles voem, porque eu falo muito isso com eles. Falo, cara, o next ou now não é do Luiz, é de Jesus. Eu só apenas estou hoje servindo como líder.
Sim. Mas eu estou preparando vocês porque daqui a 5, 10 anos quem vai estar no meu lugar vai ser vocês. Eu não sou eternamente líder daqui. Daqui a alguns anos eu vou para um outro lugar, para um outro ministério. Eu vou, de fato, talvez pastorear em uma igreja local, não sei. Mas eu quero que vocês conheçam o Jesus que eu estou apresentando para vocês, mas que assim como eu, quando eu tinha 12 anos, vocês tenham essa experiência e conheçam o próprio Jesus de vocês. Sim. Então, o que eu falo muito com eles é: eu ensino tudo isso para vocês, às vezes com raiva, com aquela ira santa que a gente fala, né? Sim. Com fervor, porque, cara, eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passei. Eu não tive ninguém lá atrás pra poder bater no meu ombro e falar assim: Luiz, não vai por esse caminho, Luiz, não é assim que faz, Luiz, não faz isso. Luiz, isso aqui vai te levar pro inferno, Luiz, isso aqui vai te matar. Luiz, isso daqui vai tirar a comunhão com Deus. Luiz, isso aqui vai tirar a graça que tem em cima de você. Não tive ninguém. E uma das palavras proféticas mais fortes que eu recebi foi num culto de terça-feira. Já falei isso para esse pastor, não vou mencionar o nome dele, mas ele chegou no meio do culto, pregando, ele parou, olhou para mim, apontou o dedo e falou bem assim: Você vai cuidar mesmo ninguém tendo cuidado de você. Você vai investir mesmo ninguém tendo investido em você. Você vai alertar mesmo ninguém tendo alertado para você. Você vai abraçar mesmo ninguém tendo te abraçado. Você vai cuidar mesmo ninguém tendo cuidado de você. Mano, na hora eu comecei a chorar. Falei: Deus, é para mim. E Deus confirmou. Eu acho que a maior dificuldade também é essa. É você ser referência quando você não teve uma referência. Sim. É você ser exemplo quando você não teve um exemplo. É você abraçar quando você não foi cuidado. É você colocar aqui para poder chorar no seu peito quando você nunca teve alguém para poder você se reclinar e chorar no peito de alguém. Entende? Então, hoje, a minha maior glória é o meu maior sofrimento. Porque hoje eu transmito tudo que eu nunca recebi. Uhum. Hoje eu ensino o que ninguém me ensinou, hoje eu cuido da forma que ninguém cuidou de mim. Sim. Então eu falo: Deus, eu oro, sabe, mano? Eu oro bem assim: Deus, me manda alguém, sei lá, um amigo, alguém pra poder me discipular, pra poder cuidar de mim. Mas eu paro e penso e falo: Deus, se o Senhor não mandar, o Senhor é esse alguém. Eu tô com 24 anos, mano. Eu nunca fiz teologia. Eu nunca tive um mentor ou um discipulador. Quem cuidou de mim desde que eu nasci até agora, quem me ensinou foi o Espírito Santo. Foi, Tá mal não, cara. Você tá igual o Paulo foi falando. só ele, sabe, assim? Eu compartilho aquilo que eu aprendi do próprio Senhor. Então, assim, É. cara, eu falo. Isso não é Não, não, não. negligenciando que não tem que Sim, estudar. sim. Eu tenho vontade, sim, no tempo Sim, certo cara. de Mas isso parar é um para poder ter esse acréscimo, cara. tempo, Isso é um acréscimo. Vai entendeu? por mim. Tipo assim, eu fiz seminário teológico durante 3 anos. Eu aprendi muita coisa. É claro que, tipo assim, tudo que a gente for de fato acreditar e defender e viver, é legal a gente saber tudo que envolve isso, É. né? Tipo assim, poxa, igual as matérias maneiras que eu gostava de soteriologia, sobre a salvação, Uhum. sobre pneumatologia do Espírito Espírito Santo. Tipo Santo. assim, é legal você aprender. É, Poxa, é massa. Mas eu volto de novo para as coisas essenciais perfeito. que você já tá vivendo, cara. É Tipo, isso aí. de se derramar, de buscar, de viver essa vida devocional. Porque, cara, eu falo isso tem mais ou menos uns 4 anos e eu orei isso num devocional. Assim, eu não quero passar uma vida com alguém que eu não passei uma eternidade. Hum. Ou melhor, eu não quero passar uma eternidade com alguém que eu não passei essa vida. Troquei, mas faz total Uhum. sentido. Sim. Eu não quero, se eu não conhecer Jesus nessa terra, eu não quero conhecer ele na eternidade. Porque conhecer e viver, quer É. dizer, viver com alguém que eu não conheço, mano, não faz sentido. Uhum. Eu quero descobrir a bondade dele aqui, eu quero descobrir o amor dele aqui, eu quero descobrir tudo aquilo que a Bíblia fala, que ele é maravilhoso, sabe? E da mesma forma, se você não consegue passar uma eternidade com alguém que você não conhece, como que você prega ou transmite alguém que você também não conhece? Sim, é aquela crise, mano, que tem, tipo assim,
Eu, Só pode eu compartilhar fico, sobre Jesus quem é íntimo dele, mano. eu fico, Porque senão tudo é errado, eu você fico entende? assustado, assim, com aquele versículo, eu não vou me lembrar agora a cabeça, mas talvez é. Mas sobre Jesus falando que ungirão, preguei em teu nome, Mateus 7, né? é, Sermão. expulsei demônios em teu nome, mas afastai-me de mim que eu Não não... te conheço. Cara, isso é louco. Isso, isso deveria tirar nosso sono, irmão. Uhum. Porque É, velho. não é sobre usar o nome dele, porque, cara, o que eu já vi de gente que tem unção de Deus, mas não tem caráter de Deus, é muito forte. É muita gente. É. Tem unção, mas você vê que é unção, foi dado. Dom da palavra, dom de curar. E sem um caráter descredibiliza, né? É, descreveria, mas pior é pra ele. Pior pra ele, porque esse cara, ele tá usando algo que no final ele não vai conseguir por aquilo ser salvo. Tipo É. assim, a minha maior. Ele já ganhou o reconhecimento dele aqui, né, mano? A minha maior. Vou dizer assim, a minha maior preocupação, a minha maior. Não é se eu vou ser salvo ou não, que eu acredito no sacrifício de Cristo e eu não posso fazer nada por isso. Mas é de ter vivido uma vida anônima, sem conhecer ele. Uhum. Ah, isso é triste. Isso é triste. 150 mil pessoas te conhecem no seu Instagram e talvez você não pensa. É, Isso é muito louco, né? é tipo assim. Ter milhões de seguidores e É, ao mesmo tempo não seguir o principal, não não conhecer o seguiu o principal. principal. Tipo assim, até eu fiz uma. Isso foi engraçado. Eu não gravei um vídeo, só gravei uma história sobre isso. Deveria ter gravado um vídeo. Mas é uma reflexão que falou muito comigo quando o Kanye West, tá ligado? Uhum, O Kanye West, ele tava. Acho que isso deve ter uns 3, 4 meses. Ele estava como uma das músicas mais virais aqui no Brasil. Aquela música Gold e alguma uhum, coisa. Tava em alta. E ele estava sendo processado. O casamento dele tinha acabado. O casamento passado. E até mesmo. Acho que havia uma denúncia de estupro, alguma coisa assim. uhum. Aí, na hora, Deus falou comigo: como é possível ter pessoas que estão em alta na terra, mas em baixa no céu? Você O cara tava nos top 1 Brasil, mas diante de Deus, um cara que começou a apostatar da fé, começou a. Um cara que em 2021 tava na presença, sabe? Tipo, fazendo várias músicas pra Deus, tava legal o relacionamento dele. Aí depois a gente vê assim, oro pra que Deus. Ouça isso, Kanye West. Eu sei que você vai ver esse vídeo. coloca a legenda em inglês aí pra poder É, chegar eu pra sei que ele. você vai ver Põe esse legenda em vídeo, inglês. alguém vai mandar, vai traduzir para você, vai chegar até você. Não é nada contra a sua pessoa, é só sobre as ações que devem Se der ser. também, manda o mesmo vídeo pro Justin também, pro Justin É, Bieber, porque o é, cara que conseguiu, em pleno Rock in Rio, fazer uma oração, gravar música com Mavericks, com várias bandas, e mesmo assim, mano, é. E, e, né? e é por isso que esse foi o assunto, eu acho que mais central do Justin, eu nosso te amo, tá? podcast. Eu quero que você venha pro reino e mano, Quem é o Jesus? porrada, velho. Mas vem, mano. Vem. É, eu acredito, a minha visão sobre isso, sobre essas pessoas que desviaram o foco, estão bem distantes agora do que Jesus tem para elas, eu acredito que é por conta de perder essas coisas principais, de orar, Uhum. de conversar, as coisas básicas. Porque isso que alimenta a nossa jornada, isso que É. alimenta a nossa vida. Tipo Às assim, vezes é, nem sabiam que existiam essas coisas, né? não Às foi vezes nunca foi apresentado, apresentado. foi apresentado é, diversas outras coisas, até que eles, eu vejo assim, tem muita gente que quer, Não, é o seguinte, você já tem uma vida na performance secular. Agora só muda a letra. Em vez de falar de sexo, fala de santidade. Em vez de falar do capeta, fala de Jesus. Mas mantém a mesma vida de performance, de influência, só muda eu a falo assim, frase é, e acha que é a suficiente. gente carrega algo poderoso. Então, assim, se a gente entender que a mesma força dinâmica, potência que a gente tinha lá fora, a gente trazia pra cá, irmão, a gente tá É. fazendo pro lado do bem. Então, assim, cara, eu quero que. A gente já tá chegando, o quê? Quase uma hora, Ju?
Quase Já? uma hora. Eu queria. Eu tento sempre manter esse horário de 1 hora de gravação e faltam 10 minutos. Eu queria que você, irmão, agora deixasse a principal mensagem que você pode deixar, sabe, Nossa. para essa geração, para as pessoas que estão ouvindo, que de fato queima no seu coração e que Deus tem falado com você, sabe? Mano, Traga aí o manto. talvez o que eu vou falar frustre algumas pessoas, ou eu não vou ser literalmente direto ao ponto de dar o caminho das pedras, porque a gente não tem esse poder. A gente apresenta e quem converte, quem conduz é o Espírito Santo. Mas o que tem queimado muito no meu coração, assim, de verdade, de vontade de até escrever um livro sobre isso, inclusive, que é um papo que a gente tem que ter depois, eu comecei um Você. pequeno esboço, tem queimado muito no meu coração, mano. Eu acho que é a mensagem que eu vou carregar daqui até o meu último suspiro aqui na terra, se Jesus não voltar antes. Mateus 24:13. Todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é Perseverança. sobre começar bem e terminar mal, não é sobre ser constante aqui, mas depois você ser inconstante. É sobre ter momentos de hype, sobre ter momentos de ascensão. Cara, é sobre ter uma vida de conhecer e conhecer a Deus, sabe? De viver uma vida e lá no final você atingir a estatura do varão perfeito, mas sabendo que a vida cristã, assim como Paulo fala, ela é como uma maratona. E você agora que está se preparando para 21, 42 km sabe quanto que é o preparo, né? Um dia é um treino de 3 km, outro dia é um treino de 5, outro dia você faz um longão para 10, 15, no outro dia você tem que fazer o quê? Descansar. Entender que a nossa vida é uma grande maratona, que tem dia que a única coisa que eu vou poder oferecer para Deus é só 3 km. Outro dia são 10, outro dia Deus eu tenho que descansar. Outro dia você vai mais firme. E Não entender que desistir. o importante não é ter um primeiro colocado, mas quem ultrapassar a linha de chegada, esse será salvo. Isso aí, Então, cara. cara, eu tenho queimado muito no coração sobre não adianta, aquilo que a gente falou mais cedo, não adianta tudo que você faz se no final você apostata disso, se você rejeita isso, sabe? Então, como que a gente pode ser? Talvez a pergunta, né? Então, que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, esses minutos finais, é como ser constante, como Aham. perseverar, porque de fato é o que eu tenho ensinado isso para os jovens lá também. Eu Sim. falo, a gente não pode esquecer que Jesus continua salvando, que Jesus continua curando, que no nome dele nós veremos maravilha, mas melhor do que tudo isso é você conhecê-lo e ter vivência e experiência todos os dias. Isso são momentos que acontecem. Hoje, 10 se convertem, talvez no culto de amanhã não vai ter ninguém. Hoje você ora e um cadeirante se levanta da cadeira. Amanhã você pode orar e o cadeirante não se levantar. O cego pode ver, no outro dia pode não ver, entende? Sim. Mas Jesus, ele vai estar sempre 100% disponível. E ele é suficiente. O que vai te manter firme na fé, inabalável, até Jesus voltar, até você ser levado para uma outra atmosfera, aí, um outro céu, não são as experiências que você tem com o poder de Deus, mas com o próprio Deus. Experiência de cura de Sim. maravilha, mano, muitos já viveram e hoje estão aonde? Estão no fundo do poço, Sim. entendeu? Pregar em congresso, em estádio, muitos pregaram É. e se desviaram, entende? Mas quem conheceu de fato, mano, Jesus, quem foi atraído por essa graça, mano, quem foi encontrado por ele, eu não vou falar que é impossível, mas dificilmente abandona. Dificilmente quem conheceu Jesus, quem teve experiência com o Espírito Santo, quem foi transformado, quem foi tocado, assim como nós que tínhamos uma vida deturpada e fomos regenerados. Cara, como que a gente larga tudo isso? É. Entendeu? Não tô falando de viver ou de largar ministério, de largar convite, largar palco, isso daí. Você ficou um ano off pra você, entendeu? Mas, mano, eu fiquei um ano off de altar, de rodar. Mas eu não fiquei um ano off de devocional, não fiquei um ano off de conversar com Deus e dialogar, de ter experiência.
Então, o que vai nos manter não são experiências com Deus, mas sim o Deus das experiências, Sim, né? Não forte. são os Ah, acréscimos, é a é, justiça e o reino. é o reino. Eu falo assim, eu tô desde assim, firme. Eu nasci na igreja, mas até os 15 anos não conta. Desde os 15 anos para 16 Era eu. batera também, mano? É, não, eu tocava violão só. Quase E guitarrista. quase guitarrista. Mas tem 9 anos, vamos botar assim, que eu tenho estado ativo no reino. E respondendo a sua pergunta, referente à constância, eu quero resumir isso em uma frase. Não tire os olhos do monte. Olhar para os montes, Salmo porque de lá 121. vem o meu socorro. É. Esse texto é Somente. incrível, né, mano? Porque, cara, a gente tende a Esse começar a olhar texto é para os incrível. lados. A gente tende a olhar para trás. Para os outros montes que estão em volta, né? É. E outras coisas assim, como decepções dentro da igreja, decepções com pessoas, decepções com pessoas, que é normal. Uhum. Mas se a gente não tirar os olhos dele, se a gente continuar olhando para ele, o fogo que está nos seus olhos vai queimar nosso coração. E aí, irmão, aí a gente não para, porque eu sei lá, é impossível, né, igual você falou, é impossível você olhar para um cara, para um Deus que deu a vida dele por você, e você olhar para você e falar, pô, cara, o pecado que eu tenho aqui é maior que ele. Hum. Aí começa a fazer, Vem aquelas vozes, né? Você não é, merece, você não é digno. merece, nunca foi porque eu mereci, irmão. É. Converso com alguns jovens, tipo assim, exemplo, normalmente o assunto que é o que estagniza, estabiliza e para muita a juventude, que é a questão às vezes da imoralidade, não é que a gente quer de alguma forma passar pano para isso, mas se você errou em alguma questão, pornografia, situação que seja, levanta o mais rápido possível Uhum. e não para. É. Eu tive muita dificuldade quando eu tive um encontro com Jesus, depois eu comecei a deixar essa vida de promiscuidade, falo na área de relacionamento mesmo. Uhum. Só que todas as vezes que eu caía, eu me levantava o mais rápido possível. Porque eu sabia que por mais que eu havia errado, falhado ali em algum ponto, a mensagem, o amor de quem me chamou era muito É. maior. E uma palavrinha, ela é acrescida no vocabulário, que é o arrependimento, né? É, Que antes não tinha, sim. agora tem. Agora tem, cara, eu posso olhar e tipo assim, se eu pudesse dar um segredo olha para os montes e É. depois, se você caiu, se levanta o mais rápido. Quanto mais rápido você se levantar, irmão. É. Eu já tive uma experiência, isso aqui eu posso contar para edificar a vida de algumas pessoas que estão ouvindo a gente, de uma vez que eu comecei a fazer cultos na escola, com 16 anos, 17, comecei a fazer alguns cultos e eu tava vencendo, cara, cada vez mais a pornografia. Uhum. E num dia anterior eu tinha pecado nisso, tinha caído na pornografia e masturbação. E no dia anterior eu estava escalado para pregar, que só tinha eu, tinha um irmão da Deus e Amor e o outro assembleiano. Eu era da Maranata. Ó, que trio. E eu passei a noite toda, cara, a noite toda chorando aos pés do Senhor, me arrependendo, e eu lembrei que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E naquele É. dia eu levantei e cada vez mais eu fui vencendo, vencendo, vencendo. Então, às vezes aí quem tava lá no outro dia fala, pô, esse cara é um homem de Deus. Esse cara tá buscando, ele deve estar no óleo, como diz. É. Esse cara deve estar. Irmão, mal sabe ele que eu tava lutando as minhas guerras também. Mas Uhum. o propósito era maior que isso. Uhum. Ao ponto de que eu fui vencendo até deixar isso. Perfeito. Mas eu não parava. Porque assim, plena consciência de que quem eu estou vendo é maior do que as minhas dificuldades. Perfeito. Mano, eu prego sobre perfeição, mas eu aponto pra quem é perfeito. Sempre tirando os olhos de mim, porque uma hora
eu vou errar, uma É. hora você vai Não é sobre ficar triste passar a comigo, mão, não é nada nada disso. disso. Mas é só sobre a gente entender Que a que, mensagem tem que ser maior que o mensageiro, velho. cara, caiu, levanta, irmão. É, Caiu, levanta, é. escorregou, pede perdão, se arrepende, É segue. uma coisa que eu. Provavelmente você deve ter essa mesma oração que eu. Deus, eu sei das promessas que o Senhor tem pra mim, eu sei da onde o Senhor me prometeu levar. Então, assim como Isaías diz, eis-me aqui. Deus, sopra meu nome. Se quiser aumentar seguidor, aumenta. Se quiser me levar para outros países, me leva. Mas nunca se afaste de mim. Porque tudo que eu conquistei eu posso perder, mas eu não posso perder a tua presença. É, o De mais forma importante. alguma. De forma alguma. Porque uma hora, mano, isso já me preocupou muito lá atrás. Hoje é bem de boa. Uma hora a gente não vai ser 100% mais útil. Uma hora a gente vai ficar, Deus queira que sim, a gente vai ficar velhinho e a gente vai aos poucos se distanciando, Passando bastão. passando bastão. Será que eu perdi meu valor? É. Será que só porque eu não estou mais pregando, não estou mais talvez cuidando de alguém, que eu sou inútil? Porque para as pessoas, muita gente tem essa filosofia. Você só presta enquanto você é útil para alguém. Se você hoje, mano, vai para um leito de hospital, se você fica enfermo, eu te garanto que você vai ser inútil para muita gente. É, Mas para os seus pais, para sua esposa, para sua que filha, importa. para os seus amigos de verdade, você continua sendo útil. Não porque você não pode oferecer ou você pode oferecer algo, mas por quem você é. Então, eu acho que um dos segredos da constância é buscar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode oferecer. Porque se Deus, mano, não me der mais nada a partir de hoje, ele já me deu tudo. É, Porque se Deus não fizer mais nada a partir de hoje, ele já fez tudo e foi completo, suficiente, perfeito. A gente estava até perfeito, falando cara. ali fora sobre isso, porque João 3,16, né? Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O fato de que Deus amou o mundo, isso não tem discussão. Não quero saber se são os eleitos, se é o mundo completo, mano, Deus amou o mundo. Isso é inegociável, isso é imutável. Mas a parte B, ela pode ter variação. Por quê? Porque a salvação e o perdão só estão disponíveis para quem crê. É. Crê no O filho. fato que Deus amou, ele te ama. Quem tá perdido, Deus ama. Mas, cara, você precisa, igual Romanos 10:10, com o coração crer, igual a boca confessar. Aceitar o perdão e a salvação de Cristo. Por isso que eu gosto muito de falar que ninguém é condenado pelos erros que cometeu, mas é condenado pelo perdão que rejeitou e pela salvação que ele abriu mão para poder viver pelos prazeres. Boa. Aham. Então a constância é atrelado a isso. Entender que se Deus não fizer mais nada, só o fato de você ter aceitado ele como seu único e suficiente Salvador leva a isso para a sua vida. Você vai se frustrar muito menos e a chance de você oscilar é muito menor, porque os seus olhos não estão em pregador, não estão em pastor, não estão em missionário, não estão em homens, né? Seus olhos estão em Jesus. E crendo, mano, que ele é infinitamente maior para poder fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus É, e tudo que ele fez já foi suficiente e completo. certeza. Suficiente e completo. Então, finalizando a minha parte com aquela pergunta que você me fez sobre a juventude, o que eu falo muito com eles é isso. Busque a Deus. Busque os dons. Busquem as maravilhas. Se eu pudesse compartilhar no nosso último culto sábado agora, a gente. O culto começou muito travado. Muito. Você via que o louvor não estava encaixando, o som estava ruindo. E chegou um irmão para falar comigo e falou bem assim: Luiz, travou, nego. E agora? Falei bem assim: continua orando. Deus vai fazer. Mas eles precisam entender, isso faz parte. Isso faz parte de Deus depois trazer atenção para si. Cara, a gente entendeu que ali Deus não queria um culto comum. Mas a gente fez o quê? A gente transformou o culto em um ambiente de sala de oração. Apagamos as luzes, tiramos o foco da banda, o foco do pregador. Esquece, mano, foca em Jesus. Cara, Deus começou a trazer pra gente uma urgência ali de clamar por santidade, clamar pelo atributo santo de Deus, começar a proclamar contra o pecado, buscar sobre isso que Deus foi fazendo. Deus foi fazendo.
E pra glória de Deus, mano, a gente teve no final de um culto que talvez não ia acontecer nada. 9 vidas se reconciliando com Jesus, 7 Nossa. vidas foram curadas. Uma que eu tive o privilégio, mais uma vez que Deus me deu esse privilégio de poder orar, tinha um braço menor do que o outro, mais ou menos assim, uns 5 centímetros, e o braço dele cresceu. E, mano, isso é o que eu falo com os jovens lá. A gente tem que buscar isso, mas isso são acréscimos. Porque hoje Deus curou, fez crescer um braço, fez eu largar um óculos e ter minha visão perfeita, fez crescer cabelo no careca. Mas, mano, isso não é o mais importante. É. Entendeu? O mais importante foi Deus esteve presente na casa, a glória desceu, o céu estava baixinho. E entender que um dia Deus pode fazer, outro dia Deus pode não fazer. Uma vez eu orei com uma pessoa por cura e ela foi curada. E eu comecei a me sentir o cara. Uhum. Falei, Deus, uau, eu sou top. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu. Esse dom é maravilhoso, é top. Pá. No final, o Espírito Santo veio com aquela brisa, aquela porrada na cara, e falou bem assim: parabéns, você contribuiu para mais uma vida ir pro inferno, meu irmão. Eu não sabia onde enfiava a cara. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, por quê? Aí o Espírito Santo falou comigo: porque você apenas curou o corpo físico dela. A alma dela continua quebrada. Uhum. Você apenas curou uma necessidade momentânea, que era uma doença. Sim. Mas o que iria garantir a eternidade dela no céu e no inferno, você não se atentou a isso. Então você curou o físico, mas não curou a alma. Ela foi embora curada, mas ela não foi embora confessando que eu sou o salvador da vida dela. E depois ali, velho, Hum. minha vida assim deu um boom. Que eu falei, Deus, eu quero viver milagres, eu quero viver cura, eu quero viver maravilha. Mas acima de tudo, eu quero viver regeneração. Eu quero viver vidas voltando para casa, filhos reconhecendo o Pai como Salvador. Então, isso é o reino e a justiça. A cura é só um acréscimo. Entendeu? Amém, Que a cara. gente tem que trazer isso pra. Tudo é Luiz, bom, tudo é né? bom, cara. Tudo é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e E a gente não presta. é assim, Deus abençoe sua vida, cara. Que você Amém. continue nessa pegada, confiando. E é o que eu falo. Pessoas como eu e você somos melhores que ninguém, mas Deus nos deu uma responsabilidade. E a Uhum. gente sabe que se a gente prosseguir, muitos irão conseguir continuar É. crescendo, muitos virão, e se a gente parar, muitos irão parar. Amém. Então, que o Senhor fortaleça os seus braços, seu corpo, sua força, para que você não pare, que você continue. Que é aquele versículo que você falou que tem queimado seu coração. É. Nós possamos perseverar até o fim. Que esse versículo queime no meu coração, queime no seu, de todo mundo que irá nos ouvir. E Irmão, Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa, sua filha, os próximos filhos, né? amém. E assim como eu falei com você no café aquele dia, eu fiz uma oração para Deus que foi: Deus, me aproxime dos teus amigos e obrigado pela disponibilidade, pela conexão. Eu sei que Deus está nisso Nós aqui. somos best dele. Amém. Tamo Tamo junto. junto. Amém. Deus Deus abençoe. Até o abençoe. próximo. Eu Até o quero próximo. voltar, hein? Vai ter que ter mais pra gente compartilhar mais coisas. Pessoal, tá Amém. em qual? Tá na aberta? Ó, deixar o perfil dele aqui depois pra você Amém. seguir, compartilhar, acompanhar. É um homem de Deus. Amém. Vai, Obrigado. irmão. Deus abençoe vocês, Obrigado. galera. Tamo junto. Valeu. Valeu.